Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Boa noite de quinta-feira, 9 de março de 2023. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, no Facebook. Você que nos acompanha pelo Telegram, pelos inúmeros contatos e grupos de WhatsApp. Você que nos acompanha pelo site, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Twitter. Sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD na noite desta quinta-feira, 9 de março. Em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele clara, sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, tenho barba bem baixinha, grisalha, uso um óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de gola polo azul, do meu lado direito, no peito, a logomarca do Diário PCD, Notícias e Informações, e do meu lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Pessoal, ontem nós tivemos uma ressaca do Alô Tarcísio, não é? Nós tivemos 24 pessoas mandando mensagem para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assim como um vídeo do presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, que dizia, anunciava de que o governador sancionaria o projeto de lei 597 de 2022, elaborado pelo Diário PCD, pela Comissão 48 e pelo Movimento PCD, e esse projeto, o que foi para o governador sancionar ou vetar, era apenas e somente a condição de que profissionais credenciados ao Detran e ao SUS pudessem fazer as perícias obrigatórias de acordo com o modelo de laudo de avaliação biopsicossocial criado exclusivamente pelo governo de São Paulo, pelo IMESC, para ver se as pessoas com deficiência devem ou não ter a isenção do IPVA. E isso era o projeto. Apenas isso. O governador Tarcísio de Freitas foi contra, por exemplo, ao vetar este projeto, ele foi contra, por exemplo, quem mora na região de São José do Rio Preto, fazer a perícia e provar que é uma pessoa com deficiência na região de Presidente Prudente. Ele foi contra um projeto, quem mora no Vale do Paraíba, faça a perícia lá no Vale do Paraíba para provar que é pessoa com deficiência. Ele foi contra quem mora na região de Presidente Prudente fazer a perícia lá, na região de Presidente Prudente. Ninguém queria nenhum benesse. Esse projeto era muito melhor, mas o que sobrou dele, depois que passou pela base do ex-governo na Assembleia Legislativa, foi isso. E o governador Tarcísio de Freitas foi contra. Agora, se ele, ao vetar o projeto, estava imbuído na informação de que os credenciados do Detran e do SUS não possam fazer essa avaliação, quem então poderá? A eficácia e o desastre do veto do Tarcísio de Freitas é muito maior do que a gente pode imaginar. Muito maior. Mas, enfim, sabe aquele ditado, nada como um dia após o outro? Nada como o 9 depois do 8? Sabe? Conhece esse ditado? Eu vou te falar por que esse ditado, mais do que nunca, vem exatamente na hora que a gente mais precisa. Na hora que a gente dá aquela cambaleada, que toma aquela pancada, que fica meio que zonzo porque tomou um gancho no queixo. A gente cai, respira, levanta, e quando você levanta, você precisa de respirar. E aí vem, você vai conferir comigo, nada como o 9 depois do 8, nada como a quinta depois da quarta, nada como trabalhar
que o resultado vem. Você vai conferir comigo daqui a pouco. Antes disso, você vai conferir os destaques das adaptações Abner. Eu volto daqui a pouco. Fica ligado que, olha, hoje está... Vamos lá! Solta pra gente, rolando adaptações Abner para todo o Brasil. Quem acompanha o Diário PCD? Você pode ter aí na sua cidade a instalação desse banco giratório no veículo. Tranquilidade, conforto, você pode oferecer aí a opção para o cuidador, para o seu familiar. O guincho elétrico para retirar a sua cadeira de rodas do porta-malas do carro, não importa qual é a cadeira, o peso dela, o guincho faz esse trabalho para você, dando tranquilidade para essa pessoa. Embarca a cadeira, desembarca a cadeira do porta-malas, enfim, tudo isso produzido pela equipe das adaptações Abner. Você pode falar com eles através dos telefones que estão na tela ou também pelo site, tem todas as informações para você. Olha só o que a equipe do Abner produziu do elevador acessível. Você pode instalar esse elevador na residência, na empresa, em prédios públicos. Tranquilidade, conforto, segurança para você que precisa ter acessibilidade e merece acessibilidade. Olha aí a tranquilidade desse equipamento, desse elevador acessível. Você sabe que pode contar com a equipe das adaptações Abner em qualquer parte do Brasil. Consulte pelo Instagram, pelo nosso site, enfim, os telefones da equipe estão à sua disposição. Adaptações Abner, conquiste sua independência, acessibilidade e mobilidade. Grande abraço ao Abner, a Tamara, a todos lá das adaptações Abner. Amanhã logo cedinho liga lá, faz o seu orçamento, conversa com a equipe. Vá conhecer o triciclo motorizado que faz 40 km com litro de gasolina. Adaptações Abner, os telefones estão no site do Diário PCD, é só você consultar e ter acesso aos dados. Bom, pessoal, Assembleia Legislativa de São Paulo. Se o Tarcisão precisava de um alô Tarcísio lá da tribuna da Assembleia Legislativa, ele teve hoje. O alô Tarcísio foi lá do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Confere comigo quem é que mandou o recado pro Tarcísio lá do plenário da Assembleia. Solta pra gente, Roland. Alô, Tarcísio, direto do plenário da Assembleia Legislativa. Presidente, nobre deputado, doutor Raul, senhoras deputadas e senhores deputados, venho novamente agora fazendo uso da tribuna da Assembleia Legislativa, senhor presidente, aqui, dar ciência a todos e a todas e, ao mesmo tempo, repudiar mais um veto do governador Tarcísio de Freitas, mais um ataque, mais uma traição às pessoas com deficiência do Estado de São Paulo. Ele já fez 3 ataques, praticamente, 3 traições. A primeira foi, logo que assumiu, né, ele anunciou que iria extinguir a Secretaria da Pessoa com Deficiência e transformar essa secretaria numa coordenadoria da Secretaria de Justiça. Um retrocesso jamais visto na área para a luta histórica dos PCDs, sobretudo aqui em São Paulo. Imediatamente nós nos mobilizamos, acionamos o Ministério Público Estadual, fizemos mobilizações de rua. Ele se desgastou com a opinião pública e recuou e manteve a secretaria, por conta dessa pressão, dessa mobilização que nós fizemos. Em seguida, a segunda traição, vetou um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né, que beneficiava as pessoas autistas, sobretudo crianças. Ele vetou o projeto. Foi duramente criticado pela opinião pública, pelas entidades da área, pela militância PCD, aí recuou, mas ainda não deu nenhum sinal de que pretende ajudar na derrubada do veto. O projeto continua vetado, ele apenas fez uma autocrítica em relação, né, à afirmação que tinha feito, mas a situação continua a mesma. O
projeto foi vetado e ele não tomou nenhuma atitude concreta no sentido de reverter essa situação. E agora a terceira traição, o terceiro golpe, o terceiro ataque contra as pessoas com deficiência do Estado de São Paulo. Eu me refiro ao veto que saiu publicado ontem no Diário Oficial, o nosso projeto de lei 597 de 2022, projeto que nós aprovamos na Assembleia Legislativa no final do ano passado. E esse projeto é coletivo, não é só meu. Eu apresentei, mas ele tem assinatura de 25 deputados e deputadas. É um projeto coletivo, né, que foi, na verdade, elaborado, né, pelo movimento social organizado, pelo Diário PCD, né, através do Abraão Abide, pela Comissão 48, pelo movimento PCD. Foram eles que organizaram, que elaboraram esse PL, esse projeto de lei. Nós apresentamos coletivamente, teve um consenso, ele foi alterado, ele foi muito descaracterizado, sabotado em vários artigos. Muitos artigos foram retirados, por exemplo, o que dava conta da questão do valor dos carros para PCDs, que nós queríamos que houvesse um aumento, né, do limite, até pelo menos 200 mil reais, mas isso foi retirado, e o governo, num acordo feito com o governo antigo, mas o governo Tarcísio já estava praticamente montado e acompanhando e autorizou a aprovação do PL no finalzinho de dezembro aqui na Assembleia Legislativa. Me lembro de um pronunciamento, inclusive, do presidente Carlão Pignatari, né, sobre esse tema. Enfim, e ontem nós fomos surpreendidos por esse golpe, né, pelo veto ao PL 597, gente, um absurdo. Nós, desde que foi aprovado o famigerado e perverso PL 529, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, que foi um dos piores projetos de toda a história do Parlamento paulista, nós conseguimos, pelo menos, reverter. Estávamos tentando reverter essa situação da retirada perversa da isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Nós aprovamos depois uma legislação, mas que o governo foi sabotando e continua sabotando. Ele, na verdade, diz que reconhece o direito, mas sabota, por exemplo, a elaboração dos laudos, das perícias médicas, não dando condições adequadas para que as pessoas possam fazer, ou as pessoas que vão ingressar com o pedido, agora os novatos, ou a renovação. Porque o que nós estávamos pedindo, basicamente, no projeto era muito simples, que as pessoas com deficiência pudessem fazer os laudos ou perícias nos médicos credenciados do DETRAN e do SUS, como era antigamente, né? E não só no IMESC, porque o IMESC não tem estrutura, não tem médicos conveniados em número suficiente para fazer esses laudos e essas perícias. Então, tem gente que tem que viajar 800 quilômetros para fazer um PCD, viajando 800 quilômetros, né, para fazer o seu laudo, a sua perícia. É um absurdo total. É sabotagem, né, de um direito que nós conquistamos. Então, eu quero aqui da tribuna da Assembleia Legislativa repudiar veementemente, dizer que nós vamos fazer a luta para derrubar esse famigerado veto do governador Tarcísio de Freitas às pessoas com deficiência. É um governo covarde, um governo que ataca pessoas com deficiência. Gente, é um governo covarde, perverso, sádico, né? E é a terceira vez que ele faz isso, né? Em praticamente 2 meses. Ele já ataca 3 vezes consecutivas os PCDs. Então, fica aqui o nosso protesto, nosso repúdio a esse veto, ao PL 597, né? E parabenizar aqui a Comissão 48, o Diário PCD, o Abraão, o Henrique, lá de Pindamonhangaba, o pessoal do movimento PCD, que continuam na luta, e agora pela derrubada do veto ao PL 597. Muito obrigado, senhor presidente. Você viu aí o deputado Carlos Gianazzi, deputado estadual Carlos Gianazzi, com esse compromisso. Compromisso há muito tempo, não é de agora, não. Conversei longamente com outros deputados estaduais sobre isso. Desde ontem temos conversado com outros deputados estaduais
sobre isso. O problema é que a Assembleia está vivendo um momento delicado, porque a troca dos mandatos acontece na próxima semana, então tem deputado que não foi reeleito saindo, outro está chegando, a Assembleia está naquela fase de mudança, né? Preparando casa para um, preparando casa para o outro chegar, por fim, está nessa questão de mudança. Mas a coisa não vai ficar fácil para o Tarcísio na Assembleia Legislativa, não. Por sinal, conversei com deputados que lideram bancadas grandes na Assembleia, que podem fazer frente à bancada do Tarcísio de Freitas na Assembleia. Um abraço ao deputado Carlos Gianazzi, que se recuperou aí de uma forte gripe e está aí de novo. E um abraço a todos. Obrigado, deputado, por reconhecer o trabalho do Diário PCD, da Comissão 48 e também do Movimento PCD. Um grande abraço ao deputado Carlos Gianazzi. Bom, vamos tocar em frente? Vamos tocar em frente? Nada como um dia após o outro, né? Eu recebi hoje, fui notificado hoje, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo gabinete do conselheiro Renato Martins Costa, o assunto: irregularidades cometidas por autoridades do governo do Estado de São Paulo ao determinar regras para que pessoas com deficiência cumpram em relação à obtenção da isenção de IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, mas que, em função da lentidão e falta de estrutura, impedem o acesso do segmento à isenção, assim como o envolvimento direto de 13 milhões de reais dos cofres públicos estaduais. No despacho do conselheiro Renato Martins Costa, em uma denúncia cujo representante é o Abrão Dib, cujo representante é o Diário PCD. A presente representação abriga aspectos de natureza orçamentária, tributária, bem como da implementação de rotinas administrativas para a prestação dos serviços, assim compreendida a realização de exames médicos nas pessoas com deficiência para fins de isenção do IPVA. Para devida compreensão e preservação de direitos, entendo necessária a abordagem desses temas de competência distintas pelos órgãos que aparentam ter envolvimento com as tarefas. Para tanto, fixo o prazo comum de 30 dias úteis, contado da publicação deste despacho, para as informações pertinentes. 1. Pela Secretaria da Fazenda, por meio de seus órgãos competentes, aquelas de natureza orçamentária e tributária. 2. Pelo IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, relativamente às que dizem respeito à prestação dos serviços. Assina o conselheiro Renato Martins Costa. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Responde, Secretaria da Fazenda. Responde, IMESC. Responde, Secretaria da Justiça e Cidadania. Responde para o Tribunal de Contas. Vocês não querem responder para o Abrão? Não quer responder para o Diário PCD? Não tem problema. O governador não quer falar comigo? Não tem problema. Mas fala com o conselheiro Renato Martins Costa, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tem um processo instaurado lá. Tem um processo instaurado no Tribunal de Contas contra essa arbitrariedade. Está aqui, 30 dias úteis contados da publicação desse despacho. Responda! Ah! Tribunal de Contas. Abrão, Tribunal de Contas. Né? Tá bom. Tribunal de Contas. Quinta-feira, 9 de março de 2023.
Quinta-feira, 9 de março de 2023. Ministério Público do Estado de São Paulo. Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, pessoa com deficiência. Wilson Ricardo Coelho Tafner, 6º Promotor de Justiça de Direitos Humanos, área de pessoas com deficiência. Autos em que o representante é o Diário PCD, Abrão Dib, e o representado é a Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz. Objeto: apuração de eventuais irregularidades relacionadas com 1. O novo modelo de laudo de avaliação das pessoas com deficiência a ser utilizado na concessão do benefício de isenção do IPVA para os veículos automotores das pessoas com deficiência. 2. O credenciamento insuficiente de clínicas e médicos para realizar perícias nos proprietários com deficiência de veículos automotores para fins de isenção de IPVA. 3. A necessidade de nova avaliação pericial de pessoas com deficiência permanentes que tiveram isenção de IPVA reconhecida nos anos anteriores. Despacho. O IMESC se pronunciou neste inquérito, né? O IMESC aduziu em síntese que, em relação ao novo modelo de laudo de avaliação das pessoas com deficiência, o decreto 66470 atribuiu competência provisória ao IMESC para a elaboração do laudo pericial que comprovasse o grau moderado, grave ou gravíssimo de deficiência ou do transtorno do espectro autista. No despacho do promotor de justiça, no que tange as informações sobre as clínicas credenciadas, o IMESC ponderou que, conforme a estimativa da Cefaz em 2022, deveriam ser periciadas 42 mil pessoas. Foi esclarecido que em 2022 foram realizados 5.504 agendamentos e expedidos 4.860 laudos. Já em 2023 foram agendadas 30.746 perícias e expedidos 19.168 laudos. Dessa forma, foram expedidos um total de 19.168 laudos e realizados 36.250 agendamentos periciais, tendo sido informado ainda a existência de 40.284 vagas disponíveis para a realização de exames periciais até maio de 2023. Já em relação aos credenciamentos das clínicas, o IMESC asseverou que tal procedimento se mostrou mais desafiador do que o estimado. Isso porque foi observado que o credenciamento não despertou o interesse da maioria das clínicas credenciadas junto ao Detran, visto tais clínicas não possuírem os 2 profissionais exigidos no mesmo ambiente para atuarem de forma concomitante, bem como pelo fato de o valor pago por perícia estar aquém dos valores praticados de modo particular. Na informação complementar, o IMESC apresentou a localidade dos 106 participantes de um curso de participação para aplicação de modelo de laudo. Tais participantes pertencem a 48 cidades. Aí vamos lá. Aí é o Abrão. Aí é o Diário PCD. Por fim, por seu turno, o representante apresentou nova manifestação, na qual, em síntese, requereu a intervenção desta promotoria para que as perícias médicas sejam suspensas. Nesse sentido, foi pontuado que as pessoas com deficiência que compraram ou trocaram de veículo automotor em 2022 devem passar por perícia médica juntos aos homologados pelo IMESC, devendo ser avaliados por laudo pericial que foi implantado apenas no estado de São Paulo, sendo que tal decisão não teve amparo, preparação, discussão e qualificação dos envolvidos. Eu disse isso, eu escrevi isso. Ademais,
foi mencionado que tal laudo não foi discutido com as pessoas com deficiência e que nos outros estados tal avaliação não é exigida, visto esses aguardarem regulamentação da temática pelo governo federal. Além disso, foi mencionado pelo Diário PCD que houve baixa adesão de profissionais para realizar a nova perícia médica, havendo apenas 23 clínicas credenciadas, localizadas em poucas cidades, o que demandaria que as pessoas com deficiência percorressem elevadas distâncias para serem avaliados. Foi também informado que entre os dias 18 e 21 de fevereiro, carnaval, o portal eletrônico do IMESC ficou inoperante e tal fato dificultou a realização do agendamento obrigatório. O representante ainda ponderou que a legislação não oportuna aos periciados uma forma de recorrer da decisão exaradas pelas clínicas credenciadas, o que cercearia o direito de defesa das pessoas. Por fim, ainda foi relatado a existência de eventuais casos de cobranças de casos de pessoas que aguardavam o agendamento ou resultado da perícia e não estavam com a cobrança suspensa. Ante o exposto, determino. Promotor de Justiça Wilson Tafner, da 6ª Promotoria de Justiça e de Direitos Humanos, um inquérito civil que foi instaurado através da denúncia do Diário PCD. O que ele determina? 1. A Secretaria da Fazenda permanece em silêncio aqui. Cobre-se resposta à segunda reiteração de pedido de informações à Secretaria da Fazenda no prazo de 20 dias, com cópia dos ofícios anteriores e não respondidos. Ademais, com cópia deste despacho e da manifestação do representante, Diário PCD, acrescente-se ao ofício a necessidade de que a Cefaz preste, no mesmo prazo de 20 dias, atualizadas e detalhadas informações sobre a eventual existência de cobranças do IPVA de pessoas com deficiência, proprietárias de veículos automotores que aguardam o agendamento ou resultado da perícia junto ao IMESC e não estavam com a cobrança do referido tributo suspensa. B. A possibilidade de a pessoa com deficiência que tenha sido reprovada nas perícias médicas pela clínica credenciada de interpor recurso contra tal decisão. Deve-se informar o procedimento a ser adotado, bem como ser esclarecido qual órgão será responsável por analisar tal pedido, devendo ser pontuado ainda qual o procedimento adotado pela Cefaz para os casos em que a pessoa com deficiência não teve oportunizada a possibilidade de interpor recurso. No ofício de encaminhamento via Procuradoria-Geral de Justiça, destacar que se trata da 3ª reiteração e que, por tal razão, solicita-se os bons préstimos da Procuradoria-Geral de Justiça, de Políticas Cíveis e de Tutela Coletiva, para que interceda junto à Secretaria da Fazenda e do Planejamento com vistas ao atendimento do quanto requisitado por esta promotoria. Com cópia deste despacho e da manifestação do representante, oficie-se ao IMESC, requisitando-se que em 20 dias preste detalhadas e atualizadas informações sobre o número total de clínicas aptas a realizar a avaliação das pessoas com deficiência proprietárias de veículos automotores, bem como as cidades em que localizadas tais estabelecimentos no estado de São Paulo. Com a resposta ou transcorrido o prazo fixado, tornem conclusos para apreciação. Nada como um dia após o outro. Eu venho me manifestando nesse inquérito de forma silenciosa.
contando com o apoio de alguns dos integrantes da Comissão 48 e com o apoio do movimento PCD. Eu venho levado informações ao Ministério Público, a outras autoridades, ao Tribunal de Contas. Eu venho municiando com tudo que eles fazem. Se eles acham que passar o carnaval sem dar condições de fazer o agendamento da perícia ia passar em branco, estava enganado. Responde agora para o Ministério Público. Do dia 18 ao dia 21 de fevereiro, o sistema não funcionou. Responda agora para o Ministério Público, o governador de São Paulo. Não quer falar com o Diário PCD? Não tem problema. Quando eu digo que uma porta fecha, é porque duas se abrem. Ontem nós estávamos abalados com o veto do governador. Hoje nós estamos com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e com o Ministério Público. E com o plenário da Assembleia Legislativa já mandando o recado. E você acha que você está sozinho, não? Poderíamos estar muito mais fortes se não tivesse pessoas envolvidas no segmento com interesses próprios, financeiros, com o interesse de arrecadar dinheiro e de promoção pessoal. Se cada um fizesse a sua parte, se cada um tivesse a coragem como tem alguns dos membros da Comissão 48, a coragem como tem o movimento PCD, de ir para a luta realmente, porque eu não faço nada mais do que a minha obrigação de cidadão. Se eu tiver uma informação e eu não levar essa informação à frente, eu serei omisso. E se tem uma coisa que eu não fui durante toda a minha vida, foi ser omisso. Foi me acovardar, foi me esconder atrás de holofotes para ter brilho. Essa última manifestação do Ministério Público foi talvez a mais difícil de ser feita, porque eram fatos difíceis de explicar no papel. Se a gente tivesse como falar, era mais fácil. O papel, você tem que tomar um cuidado muito grande para explicar com detalhes. Eu acho que, com o apoio que eu tive, nós fomos bem nessa função. Foram inúmeras páginas com esse tipo de comprovação do Ministério Público. Nós estamos juntando comprovações que eu quero ver eles reclamarem. Eu quero ver a Secretaria da Fazenda dizer por que é que cobrou IPVA da pessoa que tem um Renavan 013-17546 com mais 3 números para o final, que ainda não fez a perícia, mas pagou R$ 3.176 de IPVA, porque já vinha com cobrança de acréscimos. Assim é, às vezes, quando o Abrão não consegue responder, atender, falar com vocês. Porque a gente tem que se concentrar para não escrever besteira e para não falar bobagem. Gratidão a todos do movimento PCD, alguns integrantes da Comissão 48 e gratidão a você que acompanha o Diário PCD. Quando eu peço para você compartilhar essa transmissão, é porque mais pessoas que estão abaladas com tudo isso precisam saber que nós não estamos sozinhos. Quando você deixa o like, isso significa que o YouTube vai levar a nossa transmissão para mais pessoas. E mais pessoas vão saber que nós não estamos sozinhos. Por sinal, eu quero te convidar para amanhã uma transmissão especial, para você ver a dimensão da campanha que nós estamos fazendo pelo aumento do teto do ICMS. Você vai ver onde é que nós já chegamos. Muito trabalho. Mas eu comecei hoje pela manhã já mostrando
deputado federal Coronel Telhada, um dos vereadores de São Paulo com deficiência, deputado estadual Paulo Fiorilo, Voz do Brasil, repercutindo o pronunciamento do deputado federal Ricardo Silva, mas amanhã você vai saber em detalhes o tamanho deste movimento. Então nós estamos aqui cuidando do IPVA, ali cuidando do ICMS, sabe? Não para, graças ao seu apoio. Muitíssimo obrigado a todos vocês, bom final de quinta-feira, grande abraço. Amanhã, logo cedo, temos os shorts aqui no YouTube e depois a transmissão à noite, ao vivaço, ou relembrar quem faz parte do clube de membros do Diário PCD, e a gente vai tocando em frente. Valeu, gente, obrigado. Não estamos sozinhos. Grande abraço, obrigado, gente. Tchau.